O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, com esta missa nós iniciamos a Quaresma de 2025. Serão 40 dias, por isso Quaresma, de exercícios espirituais. Assim como o corpo precisa, o corpo físico de exercícios, a alma, o espírito também precisa de exercício para ficar bem, saudável. 40 para recordar os 40 dias que Jesus passou no deserto, lutando contra o inimigo. E também os 40 anos que o povo hebreu caminhou no deserto em direção à terra prometida. Na mentalidade popular, contudo, a coisa se resume às cinzas. E grande parte da maioria das pessoas que se dizem católicos dificilmente saberão em profundidade o que significa a cinza da quarta-feira de cinzas. As cinzas simbolizam justamente esta disposição de caminharmos na Quaresma, de caminharmos pelo deserto, de caminharmos exercitando a nossa vida espiritual. E isso aparece nas duas frases que o padre, o ministro, pode usar na hora de impor as cinzas, na hora de botar a cinza na nossa cabeça. O padre pode dizer: lembra-te que tu és pó e ao pó voltarás. E o padre pode dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Essas duas frases que podem ser usadas, bíblicas, que podem ser usadas na hora de colocar as cinzas, elas dizem o significado da Quaresma e dessa quarta-feira de cinzas. Primeiro, a cinza é pó e nos lembra a nossa própria
transitoriedade, a nossa mortalidade. Caminhamos em direção à vida eterna. O resto vira pó. As vaidades vão virar pó. As nossas arrogâncias, prepotências, tudo vai virar pó. Os bens materiais, a roupa nova que você está guardando, o sapato que você acabou de comprar, tudo isso vai virar pó. Inclusive virará pó com o tempo, até o ouro, a prata, o que você colocou na conta, tudo isso vira pó. Tu és pó e ao pó voltarás. Tudo é tão passageiro, tudo é tão provisório, para que a gente se apegue e dê a vida por aquilo que vai virar pó. A segunda frase nos lembra que pó e cinzas nos falam do arrependimento. Arrependimento de quê? De colocar a nossa vida no que é pó. De viver em função do que vai virar pó. O nome disso, pecado. E esse conteúdo é altamente bíblico. É preciso que eu exteriorize, que eu mostre exteriormente um arrependimento. O arrependimento, ele não somente é uma atitude interna, mas ele, na Bíblia, ele se configura em algo externo. Primeira leitura do livro do profeta Joel. Ele diz que o arrependimento verdadeiro, ele deve ser acompanhado de lágrima, de gemido, de uma atitude de vida. De um arrependimento que se demonstra externamente, exteriormente. Mais ainda, se você for no livro do profeta Daniel, no livro de Jonas, você verá que quando o povo se arrepende, nesses dois textos, Daniel e Jonas, e em outros também, o povo cobre a cabeça com cinzas em sinal de reconhecimento, de arrependimento dos seus próprios pecados. Outra maneira é não somente pensar nos meus pecados, mas no pecado que avassala e que se espalha sobre a face da terra. Então, por mais que eu seja santo, ou que você seja santo, eu não sou, mas por mais que você seja santo, você olha à sua volta e você vê maldade, e você vê pecado. E aí eu me lembro da rainha Esther, que era uma santa, casada, rainha, com o rei Assuero, e que tinha uma pretensão de matar o povo hebreu. O que ela faz? Ela tira as pulseiras, ela tira os diademas, ela tira a coroa, ela guarda tudo isso. Claro que ela não vai guardar para sempre, ela é uma rainha. Mas nesse tempo que ela vai rezar a Deus, clamar a Deus, para que acalme o coração do marido dela, para que o marido dela não faça uma desgraça contra o povo, então no momento em que ela vai interceder, ela aposenta as roupas de gala, ela aposenta os vestidos de luxo, ela coloca de lado o tesouro, os tesouros que ela carregava sobre ela. Joga sobre a cara cinzas, ela faz exatamente isso. O texto do livro de Esther diz que ela, inclusive, passa barro na cabeça. E ela passa a se vestir de uma maneira muito simples e muito modesta para se colocar na presença de Deus, humilhando-se na presença do único que merece a nossa humilhação, Cristo, Deus, nosso Pai, nós cristãos, diante de Jesus, e ali intercedendo pelo povo de Deus, intercedendo para que o marido não fizesse o mal. Cinzas, símbolo de conversão do meu coração, mas também do coração dos outros. Tanto um quanto o outro, a materialidade da transitoriedade das coisas, quanto a consciência da minha própria miséria, do meu próprio pecado, as cinzas falam da simplicidade, da humildade daquele que deseja colocar-se numa atitude de penitência em relação a tudo aquilo que é supérfluo. Tudo aquilo que não tem consistência, que não pode e não é essencial na nossa vida. A Quaresma nos dá a oportunidade anual de nos voltarmos para a simplicidade, para a frugalidade, para a humildade. O dia de hoje foi um dia em que você comeu pouco, comeu de maneira muito simples, e você está aqui de pé. Nós precisamos de muito pouco. A nossa felicidade não consiste em muito acumularmos. A Quaresma será um exercício espiritual que nós faremos durante 40 dias, quem sabe assim,
alguma coisa desse tempo de penitência, de humildade, de simplicidade, de frugalidade, passe para o ano inteiro na nossa vida. Abra aqui um parênteses. Eu parei de assistir televisão aberta em uma quaresma. Eu fiz um propósito numa quaresma de não ver TV aberta. E Deus me livrou. Deus me deu esse livramento de não precisar e de entender que eu não precisava. Não posso dizer outras coisas. Cada um agora pense. Grandes libertações aconteceram na minha vida e na sua vida durante uma quaresma. Quem nunca experimentou isso não sabe o que é quaresma. Não sabe o tempo favorável, como nós ouvimos na segunda leitura da carta aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios. Eis o tempo favorável. Eis o dia da nossa salvação. É um tempo em que a graça de Deus olha para a nossa vida, vê o nosso esforço, vê o nosso exercício espiritual e nos dá a graça da conversão, a graça da libertação. O Evangelho, então, propõe 3 exercícios espirituais fundamentais da quaresma: esmola, oração e jejum, para serem feitos na intimidade e não para os outros verem. E veja que a postura desses 3 exercícios espirituais, que é do ano inteiro. Jejuar não é só na quaresma. Rezar não é só na quaresma. Ajudar o próximo dando esmola não é só na quaresma. Mas na quaresma, nós fazemos um exercício particular, que é de não aparecer. De procurar a intimidade, a interioridade. É um gesto concreto, veja, é um gesto externo, que não tem como não aparecer. Mas que eu farei o exercício de sumir, para que Deus apareça. Para que Deus se manifeste. E aí, estes exercícios, esses atos concretos, jejum, oração, esmola, tomam uma força sobrenatural, que às vezes se perde durante o ano todo, por causa do nosso automatismo, da nossa exterioridade. Quantas cestas básicas você trouxe para cá, para essa paróquia, e foi apenas um gesto automático e não sobrenatural? Quantas cestas básicas você trouxe para cá e foi um gesto muito mais de uma autossatisfação, meio que dando, satisfação para o seu próprio ego de dizer, não, fiz alguma coisa. E não colocou isso na conta do sobrenatural, no escondido, onde só Deus vê. Quantas vezes a nossa oração foi uma oração assim, exterior, para os filhos verem, para o marido ver, para a igreja ver, mas não foi no escondido, na intimidade com o Pai. E aí, no escondido, na intimidade, a oração ela ganha outra força, outra dimensão. E aí o sentido de acordar 4 horas da manhã com o Frei Gilson, não é para acordar a casa inteira, seu filho da mãe. Não é para colocar o despertador para tocar 3:30 da manhã para todo mundo acordar. Não é para botar o som da televisão, do computador, do celular, no último volume, para todo mundo da casa ver que você está rezando com o Frei. Não! É para que ninguém veja. E aí teu pai, que vê o que está oculto, o que está escondido, o que é verdadeiro, o que está saindo verdadeiramente do teu coração, é entre você e Deus. Esse Deus que vê o que está escondido, te recompensa. E os milagres estão acontecendo pelo Brasil afora. 920 mil, 1 milhão, quando conta 900, é 1 milhão de pessoas, 4 horas da manhã, rezando a Deus, clamando ao Senhor. Espero que todos eles no escondido. Espero que todos eles sem encher o saco de ninguém. Espero que todos eles fazendo o que o Evangelho de hoje disse. Não na praça, para os outros verem. Não tocando trombeta, para as pessoas saberem. Não gritando, para os outros se impressionarem. Mas no silêncio, no recolhimento. Talvez no banheiro?
na área de serviço, num cantinho do quarto onde ninguém vê, e ali Deus que vê o que está oculto te recompensa. Isso não sou eu que digo, isso é Jesus que diz que há uma recompensa. Os protestantes odeiam essas coisas. Os protestantes dizem que essas obras externas não têm valor de salvação diante de Deus. Então eles têm que rasgar essa página e outras do Evangelho. Eles têm que rasgar a carta de São Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Como assim ajudar o outro não tem valor salvífico diante de Deus? Como assim uma cesta básica, uma mão que se estende ao irmão pobre, a um doente, não tem valor de salvação, de misericórdia, de mérito diante de Deus? A esmola dada em silêncio para Deus, na presença de Deus, a oração feita no silêncio, no recolhimento, cobre uma multidão de pecados. Vocês não fazem ideia do que no céu é movido quando eu faço as obras de caridade, as obras espirituais, no recolhimento, na intimidade para Deus. A mesma coisa com o jejum. O jejum de hoje, veja que o jejum católico, o de hoje, é o jejum canônico. Você pode fazer jejum a pão e água, você pode fazer jejum só a água, mas esse não é o jejum canônico, o jejum prescrito pela igreja. Veja como a igreja é muito sábia. Tem uma refeição completa no dia, um café da manhã frugal, ou o jantar frugal, simples. Não é para você sair desmaiando por aí. Então os doentes estão dispensados, as crianças estão dispensadas, as gestantes estão dispensadas, os mais velhos estão dispensados. Não é isso. Porque o que interessa é o jejum diante de Deus. E aí o jejum, além da alimentação, ele se expande. A comida que eu não comi hoje vai para a mesa do pobre. O jejum, ele se expande. E aí, de repente, eu estava fazendo jejum de televisão. E daí parece que é uma besteira, que é uma bobagem, mas dizer para o meu corpo, como eu posso dizer nessa quaresma, não, você não vai beber café quando você quiser. O café será só o cafeína, que está caro. Lembra dele? Eu sei que você não está muito lembrado, faz tempo. Café. Vou fazer o jejum. O café será só de manhã, que jejum maravilhoso. Mas parece uma besteira, né? O chocolate, o refrigerante. Não, mas não é. É você, o seu espírito, a sua alma, a sua interioridade, dizendo para o teu corpo que ele não comanda. Porque se você não souber dizer isso a um gole de café, quando outras tentações da carne vierem te assaltar, vierem te roubar a graça de Deus, como é que você vai resistir? Se você não resiste a um chocolate, você não resiste a um sorvete, você não consegue dizer não a um café. Então Deus, vendo o teu esforço, que é simples, humilde, um esforço que qualquer um, se você contar, vai rir de você. Vai rir de você. Mas você sabe o quanto isso te fará crescer e te exercitará para dizer para esse corpo aqui, ó, apetitoso, quer dizer, cheio de apetites, cheio de desejos, cheio de vontades, cheio de preguiça, cheio de tarefismo, ativismo, que não para, que esse corpo aqui é comandado por uma alma espiritual, por uma alma sobrenatural, que estará comparecendo um dia no fim diante de Deus. Você vai dar alguma coisa material na esmola. Você vai ter a disciplina de horários, de oração. Dizer para Deus, sim, Senhor, eu preciso aprender a rezar de manhã, quando eu acordo. Eu não posso acordar como um pagão, não agradecer o dia que amanheceu, pedindo proteção para o meu trabalho. Eu não posso ir no trânsito dirigindo como se eu fosse um Átila o Uno, um cavaleiro do Apocalipse,
preparado para jogar o carro no primeiro que aparecer e buzinar na minha frente. Eu preciso ir em estado de graça, rezando, talvez um terço, um canto gregoriano. Isso é vida de oração. Orai sem cessar, disse Jesus. Orai sem cessar. Que eu não posso passar o dia senão com pelo menos o terço, ou o terço da misericórdia, ou a coroa das dores da Virgem Maria, mas eu preciso pôr uma devoção durante o meu dia. Que eu não posso terminar o dia sem agradecer a Deus, sem pedir perdão a Ele das falhas que eu cometi naquele dia, sem dizer para Ele: Pai, boa noite, obrigado por ter trabalhado comigo esse dia, por ter me livrado de tanto enrosco que se apresentou no meu caminho. Dizer boa noite, minha mãe, a Virgem Santíssima, rezar pelos que partiram, pelos falecidos, para que tenham repouso eterno. Eu preciso dizer para o meu corpo: jejuar é parte integrante da minha vida de oração. Quando eu preciso interceder, quando eu preciso me pôr mais em oração, eu preciso abrir espaço para o jejum. Não é só na quaresma. Mas se eu não me exercito hoje, quando é que isso vai acontecer? Se eu não me exercito agora, nesses 40 dias, acompanhado pela igreja, pelas pregações de cada domingo, que serão os 4 domingos da quaresma, os 5, né? Um mais bonito do que o outro. Os 5 domingos, um mais bonito do que o outro. Se eu colocar diante de Deus, hoje, a minha vida, eu posso dizer: Senhor, eu faço esse propósito convosco. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou cooperar com a tua graça. Eu vou me exercitar. Eu preciso disso. Eu preciso crescer espiritualmente. E aí, finalizo dizendo: serão derramadas sobre a tua vida a expiação dos teus pecados, a vitória sobre os teus pecados, sobre o diabo, vitória sobre a carne, vitória sobre os teus inimigos. E a tua intercessão se tornará poderosa diante de Deus. Porque Deus verá que a tua humilhação, a tua conversão é sincera. Por maiores que sejam as tuas dificuldades, a sinceridade no teu propósito. Reconciliai-vos com Deus. Hoje é o tempo favorável. Havia pessoas conosco na quarta-feira de cinzas de 2024 e que não estão mais aqui. Você talvez não se lembre, mas eu disse isso na quarta-feira de cinzas do ano passado. Você não se recorda, mas neste púlpito eu disse exatamente isso. Algumas das pessoas que estão me ouvindo, aqui ou depois, por áudio, não me ouvirão mais em 2025. Eu disse isso. E até fiz uma brincadeira. E isso não é praga. Isso não é eu jogando. É um aviso. Tu és pó, e ao pó voltarás. Eis o tempo favorável. Eis o dia da salvação. Eis o tempo de conversão. Esse é o tempo. Passaram-se um ano e minha mãezinha não está mais aqui. Eu estava falando para ela e sem saber. Vocês têm consciência disso? Eu estava pregando para minha própria mãe. Eu não posso brincar com a vida. O dom mais precioso que nós recebemos de Deus. Deus tem um amor profundo por você. Deus te ama com amor infinito. Deus te ama com amor que nunca você vai experimentar sobre a face dessa terra. Que só pode vir dele. E porque ele te ama, ele quer mudar a sua história. Ele quer dar sentido para a sua vida. Aí a pessoa diz assim: não, mas o ano que vem eu me confesso. Eis o tempo favorável. Esse é o tempo da confissão. Não, mas aí depois eu vejo isso. Esse é o tempo de ver isso. Não, esse negócio de exercício espiritual, eu acho que ele tem razão, o padre tem razão. Assim como eu cuido do meu corpo material, eu também tenho que cuidar da minha alma. Mas é tanta coisa, padre Ubirajara.
o que é mais importante? O que é mais importante do que a sua vida espiritual? O que pode ser mais importante do que a sua vida com Deus? O que pode ser mais importante do que você poder comungar, poder receber a Santa Eucaristia? Tem coisa mais importante? Me diga o que pode ser mais importante. E durante esses 40 dias, Deus vai mostrar para você o quanto isso é importante e o quanto você é importante para Ele. Isso é Deus marcando com você um compromisso. Deus marcando com você um tempo de crescimento. Senhor, aqui estamos nós, o teu povo. Pecadores, com nossas misérias, fragilidades, mas com a consciência muito clara da nossa temporalidade, de que o tempo passa e de que em cada dia é dada a nós a oportunidade de sermos salvos. Essa consciência que hoje se derrama no meu coração, no início desta quaresma de 2025, eu leve como um compromisso hoje, um propósito hoje, para a minha vida. Tempo novo, tempo de mudança, tempo de graças novas, de crescimentos novos. É o que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.